Aprendi algumas coisas na organização da conferência e eu quero compartilhar uma grande lição que eu tirei dela. Um dos nossos chamados como Igreja do Senhor é sobre unidade. Inclusive, lendo a Bíblia, a gente aprende que um dos sinais da proximidade da volta de Jesus é a unidade da Igreja de Cristo. Entendemos que somos um em Jesus. Isso não quer dizer que a gente não pode ter comunidades diferentes, né? O que a gente conhece como denominações. Afinal de contas, a diversidade é algo também que exalta a característica de Deus, porque nós somos um corpo. Então não faz sentido nenhum que esse corpo só tenha mãos, ou só tenha joelhos, ou só tenha pés, porque um corpo ele precisa de partes diferentes. Então tá tudo bem a gente se dividir em algumas comunidades para a gente expressar essas características diferentes do Senhor, porque unidos, nós formamos um corpo, sabendo que somos um e que Cristo é o cabeça, nós somos a Igreja de Cristo. O que eu quero dizer é que criar barreiras entre as igrejas é algo que não condiz com a palavra e com o propósito de Deus. Quando alguém é impedida de participar de algum evento por conta de uma liderança que acredita que, como não é da sua denominação, você não pode participar, é algo que não condiz com a palavra de Deus. Porque, como eu tô falando 1 zilhão de vezes, nós somos um em Cristo Jesus. Tudo aquilo que pode nos aproximar de conhecer mais ao Senhor, nos aproximar mais de um relacionamento com Jesus, explicar mais sobre quem somos como mulheres, isso alegra o coração de Deus, mesmo que seja na sua denominação ou não seja. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu para Romanos, lá no capítulo 16, versículo 17, diz o seguinte: "E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam." Em sua primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 4. "Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo?" Ao convidar mulheres de outras denominações, eu tive que enfrentar alguns comentários que me deixaram muito triste e me mostraram que a gente tem que amadurecer muito como mulheres cristãs. O primeiro comentário foi que eu não deveria ter feito esse evento na igreja a qual eu congrego. O outro comentário foi que, meu pastor, ele não deixa eu participar de eventos que não são da minha igreja porque ele fala que eu posso me confundir. E o terceiro deles, que foi bem comum, eu tenho um evento na minha igreja de mulheres todo ano, então eu não posso participar de outro evento. Olha, gente, de verdade, pra mim isso é o cúmulo do absurdo. Se você tá numa igreja a qual o seu pastor, ao invés de te incentivar a ler a Bíblia e ter um relacionamento com Jesus para conseguir discernir aonde está sendo pregada a palavra de Deus ou não, porque às vezes a gente pode estar ouvindo groselha dentro da nossa própria igreja, um pastor que não te incentiva a esse relacionamento faz com que você dependa dele como se ele tivesse a palavra, como se ele tivesse a verdade. Ele não faz parte de uma igreja, ele está formando uma seita. A minha recomendação é que você fuja de um lugar como esse. A minha tristeza não foi só não ter essas mulheres com a gente no dia do evento, mas foi perceber que algumas mulheres estão sendo direcionadas a uma dependência de uma liderança ou de uma denominação, e qualquer caminho que não nos leve para mais perto de Jesus, a própria Bíblia nos diz que é um caminho de morte e não de vida. Eu vi tem mulheres que fazem parte do corpo de Cristo, ou deveriam fazer, ou acham que fazem, mas que estão sendo conduzidas a um caminho de morte. Por isso, se você estiver fazendo parte de uma comunidade, cria barreiras denominacionais e que não entendeu ainda que o corpo de Cristo é um e que nós não somos a placa da nossa igreja, mas nós somos cristãos, a minha recomendação para você é: fique longe de quem cria divisões. Nosso alvo como mulheres cristãs deve ser de conhecer a Cristo, fazê-lo conhecido através das nossas vidas e viver segundo a vontade do nosso Senhor. Eu falo isso com muito amor e não porque eu sou a dona da razão ou porque no evento tudo que foi falado foi perfeito e maravilhoso. Se assim foi, se mulheres que estavam lá foram realmente tocadas, como testemunharam para mim, isso é a glória de Deus. Mas se aquele evento foi sim formado por pessoas normais, humanas, que amam Jesus e que erram e pecam, então tudo é passível de algum erro. A minha intenção era que o Espírito Santo tivesse liberdade naquele lugar, para que ele pudesse falar e alcançar corações como de fato ele fez. Para mim foi muito melhor do que eu, o Léo e a Isa planejamos. E eu fico triste de ver que a nossa igreja ainda é imatura. Ainda tem pessoas
pessoas que não estão na dependência de Jesus, mas na dependência de líderes, pessoas humanas, assim como eu, erram e que podem nos ferir. E aí a pessoa foge da igreja, culpa Jesus e nunca mais quer saber de igreja. Mas a culpa é de Jesus? Não, a culpa é nossa. Mesmo sendo mulheres, ao invés de depender de Jesus, entendemos isso? Não, a gente achou melhor depender de homens. Fuja de quem causa divisão. Procure aqueles que entendem que nossa religião não é a religião evangélica, mas a religião cristã de verdade, aquilo que a Bíblia prega, a dependência de Jesus. A minha fé não está na minha religião, a minha fé está em Cristo Jesus. Se você gosta de conteúdos como esse, não esquece de seguir a gente aqui no canal. Não esquece de comentar e curtir também, porque isso ajuda muito para que essa mensagem chegue a mais lugares. Que Deus abençoe muito a sua vida e um beijão! Até o próximo vídeo.